não é uma jararaca e nem é uma bomba atômica. Isso é uma planta medicinal. Acho que é isso que é o que a gente tem, como ser humano, a gente tem que defender isso, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Essa planta é um benefício que a gente precisa saber usar ela com bastante responsabilidade, né? Que eu acho que ela só tem ganhos, benefícios para trazer para a gente. Brutões, rápido, antes de começar nosso bate-papo sobre maconha, cannabis e tudo por volta a esse assunto, quero falar duas coisas rápido. Primeiro, provavelmente você percebeu que o podcast está mais no Spotify só na forma de áudio, não está no YouTube tanto quanto no passado. E a gente tem uma história atrás, não vou entrar agora mesmo, mas com isso, me ajuda a passar essa notícia para outras pessoas. Se você gosta de um trecho do outro lado, pode postar lá nos seus stories, por favor, fazer um pouquinho de marketing para espalhar o podcast. Ou compartilhar com seus amigos nos seus grupos de corrida, se eu acho que está oferecendo valor para você e pode oferecer valor para o amigo. Esse jeito a gente pode compartilhar essas ideias e o podcast vai crescendo com vocês e pelo vocês. Segunda coisa, gente, se você está gostando dos assuntos no outro lado, esse tipo de bate-papo, gente, você vai gostar muito da Corrida Ancestral. Tem um link embaixo, só com perguntas muito rápidas. Se quiser entender mais sobre a Corrida Ancestral, essa assessoria fora do normal, fora do padrão, mas uma assessoria não na minha coração, que é cheio de gente boa, cheio de pessoas criando os espaços muito legais nas trilhas e para bate-papos importantes para a gente, que a gente não está ouvindo no resto do mundo de não só trilha, de exercício, um jeito diferente de falar sobre esse tipo de coisas. Gente, vou deixar assim. Deixei um link para a Corrida Ancestral embaixo, se quiser conhecer mais. E, gente, por favor, pega um trashzinho desse podcast, posta nos seus stories, manda um link para seus amigos nos seus grupos de corrida. Abraço forte, gente. Vamos lá com o Geo. Tem medo dessa pergunta não, pode mandar a pergunta espinhosa aí que a gente vai nela. Então, vamos lá. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje eu estou aqui para falar com o grande Geo Rodrigues, o cofundador do Hempus, tudo sobre cannabis hoje. Tudo sobre cannabis. A gente vai explorar muito os benefícios, talvez os problemas, as leis. Geo, tudo bem, irmão? Tudo bem, Roger? Tudo bom, cara? Primeiro aí, obrigado demais aí pelo convite. Eu que sempre encontro com você nas provas, nas corridas, mas assim, a gente se encontra no início ou 4, 6 horas depois, né? Porque você geralmente chega às 4, 6 ou muito mais antes de mim, né? Então você tem que me esperar depois pra gente chegar, mas cara, obrigado aí por esse convite aí, né? E, pô, bora lá falar um pouquinho sobre cannabis, né? E a gente pode falar o nome dela aqui no Brasil sobre maconha também, né? Então, eu tinha essa pergunta na lista, mas eu quero eu estava nos Estados Unidos 2 semanas atrás, eu acabei de voltar, e lá eu estava lá, meus pais, eu nunca morava nesse lugar, meus pais moram em Kansas. O Kansas está bem no meio dos Estados Unidos, um lugar quase clássico de lugares mais conservadores, o heartland dos Estados Unidos, é tipo o coração aí, bem no meio, e lá, cannabis, qualquer forma, qualquer produto, qualquer planta que tem cannabis é ilegal. Você pode acabar na prisão facilmente. Mas a coisa maluca com os Estados Unidos, para chegar na casa dos meus pais, o avião, eu tenho que chegar em Missouri, o estado ao lado, que tem fronteira. E Missouri, para chegar na casa dos meus pais, eu tinha que passar vários lugares vendendo maconha, vendendo cannabis. Literalmente que tinha o drive-thru ao lado do McDonald's. E depois você vai cruzando a fronteira e se tiver esse mesmo produto, você acaba de comprar um estado, você pode acabar na prisão próximo. Então,
Essa malucura que tá rolando nos Estados Unidos com esse assunto que a gente vai falar hoje, pode dar um pouquinho de contexto onde a gente está no Brasil com cannabis? E qual tipo de estados de cannabis a gente está falando nesse bate-papo? A gente vai fazer, a gente vai desenrolar hoje. Boa, boa. Ah, eu adorava, tinha um quadro do Drauzio Varela que chamava Drauzio de Chava, que ele falava tudo sobre maconha, né? Tirando os misticismos. Então a gente pode fazer quase aqui, né, um Roger de Chava. Mas, cara, eu acho que, assim, pegando esse primeiro ponto, onde é que a gente está aqui no Brasil hoje, né? A gente está num momento de regulamentação, né, tanto da produção, né, a produção da cannabis no Brasil mesmo, no ponto de vista de produção agrícola mesmo, né? Então a Anvisa, ela recebeu uma determinação da Anvisa, né, no ano passado, e ela recebeu uma determinação do STF. Gente, se eu errar alguns nomes aqui, eu vou tentar me corrigir aqui, tá? No meio do caminho. Qualquer coisa também a gente coloca essas informações aí no finalzinho do vídeo Eu também. vou precisar, porque para mim essa é uma aula de leis que é um pouquinho além de mim. Então, vamos lá, vamos Ótimo. lá. E assim, a gente já tem aqui esse processo acontecendo na América do Sul, né? Nós temos Colômbia já regulamentou, Uruguai, que foi o primeiro no mundo, se eu não me engano, né, com a regulamentação da produção industrial de cannabis e o consumo dela adulto também, né? Nós temos Paraguai, Argentina recentemente, Chile, se eu não me engano, também. Então o Brasil está entrando agora. Alguns acham que está atrasado. Eu não, acho que está no momento, está entrando assim. A gente já viu várias experiências de lugares, Estados Unidos, Canadá, uma ótima experiência também, como tem sido isso lá. Outros lugares na Ásia, Alemanha, Japão começando. Os nórdicos também estão bem avançados assim nesse sentido de regulamentação. E a gente está começando a pensar assim, olha, beleza, como que a gente vai permitir o plantio hoje de escala, né, o plantio para empresas privadas, porque hoje você pode plantar como associação, mediante a um habeas corpus, então você precisa ter um processo, talvez os advogados aí vão me corrigir também no meio, não sei se é processo judicial, mas é o processo de abertura de ter um habeas corpus para que as associações possam plantar e fornecer o óleo ou a planta mesmo para os seus associados, né? Lembrando que os associados precisam de prescrição médica, tem todo um procedimento muito controlado para isso tudo, não é uma coisa de qualquer jeito, não. Hoje, e ano passado, né, nós na verdade tivemos uma outra determinação do STF que falava sobre o consumo, né, de cannabis, do consumo da maconha, onde descriminalizou-se, né, o porte de até 40 gramas por pessoas e até 6 plantas fêmeas, ou seja, então você pode responder hoje Sem licença especial. sem licença especial, né? Então, assim, você não vai prender mais essas pessoas e mandá-las para uma prisão por ter 40 gramas ou menos, né? Vale lembrar que nós temos muito caso no Brasil, muitíssimos, né? Tem coletivos de advogados trabalhando sobre isso, de pessoas que foram presas com portes, né, irrisórios de maconha. Irrisório, para mim, abertamente, falar assim, 20 gramas de maconha, se botar alguém na cadeia por isso, hoje não faz sentido nenhum. Óbvio, não é nosso tópico aqui, mas assim, então nós temos esse momento que a gente está descriminalizando esse consumo e regularizando como qualquer outra coisa, como álcool, como tabaco, que nós já permitimos. E a gente pode falar de outras drogas que já estão no nosso dia a dia, como o próprio café, né? E o plantio também ele é permitido mediante a licença, que não é algo tão simples, para universidades. Então, as universidades várias federais, o FMG aqui, a de Lavras aqui em Minas também, que é uma instituição que tem um histórico na agronomia incrível aqui no Brasil, né, e que tem feito um trabalho incrível lá também, né, de entendimento de genética e tudo mais. Então, a própria Embrapa agora também está nesse processo também de desenvolvimento. Então, acredito que nos próximos anos a gente vai ter que já nessa regulamentação para o plantio industrial, para tanto fazer plantas medicinais, com perfil medicinal mesmo, e plantas com perfil de fibra. Que vale lembrar, Roger, que assim, a gente não está falando só uma planta simples, não, é uma planta extremamente diversa, né? Cada genética, a gente tem milhões de genéticas hoje espalhadas pelo mundo, tem propriedades
diferentes, a gente não está falando da mesma planta, então são milhões de genéticas diferentes e funcionalidades. Porque a gente pode fazer concreto com ela, um concreto que ele é que ele tem um conforto térmico muito melhor e ele ainda por cima tem uma questão dele que é, como que se chama mesmo? Ele não é hipoalergênico, não. Como eles repelem a bactéria, eu me esqueci o nome aqui, antibacteriano, isso mesmo. Então você tem uso de concreto, você pode fazer fibra para tecido, fazer roupa, você pode comer, a planta, a folha, o caule, as raízes, tem muitas propriedades importantíssimas para o nosso organismo, inclusive o whey protein, né, se faz com a semente de cânhamo, que é extremamente proteica, então você faz alimento também. Você pode usar ela como medicamento para uma cura do seu organismo e até psíquica, né? Depois eu vou entrar no caso, como eu cheguei nisso tudo, né, para chegar até aqui. E eu acho que ainda tem um outro ponto, você ainda pode usar ela recreacionalmente, né? E com danos, hoje nós sabemos, muito menores que álcool, que tabaco, qualquer outra dessas drogas que estão aí. Então, a gente não pode colocá-la no mesmo saco que o álcool, porque ela não tem nada a ver com o estrago que o álcool pode fazer, né? Então, sim, o momento que a gente está hoje, a gente está no momento de regulação. Então, já se pode fazer no Brasil medicamentos, tem indústrias aqui no Brasil já fazendo medicamento nacional. E como que isso acontece? Você tem que importar matéria-prima. Então, a gente importa matéria-prima do Uruguai ou da Colômbia, que são os lugares mais comuns hoje, que tem ótimas genéticas, boas flores, né, boas matérias-primas para você comprar aqui na América do Sul. E você importa, né, esse IFA, ou seja, o produto já pré-processado, né? Então vem um óleo concentrado. E aqui no Brasil, essas empresas fazem a diluição, fazem a homogeneização desse óleo para vender no mercado. Então, assim, a gente já pode fazer isso. E você fala assim, Giovanni, como é que é? A gente pode comprar isso legalmente? Pode. A gente pode comprar na farmácia já. A gente pode comprar os óleos. Pode explicar o papel de hempes dentro de tudo esse por que o foco de hempes? Perfeito. Ótimo, cara. Então, hoje a gente tem 3 formas, né, de adquirir produtos, né, de cannabis. Você pode comprar na farmácia mesmo. Hoje você encontra já, inclusive, produtos nacionais aqui na farmácia. Qual que é a parte boa? Está disponível uma prescrição amarela, se eu não me engano. Você já vai na farmácia e compra. E a parte ruim disso, os preços ainda são muito elevados, bastante elevados. Todo processo tem que importar matéria-prima, então, de fato, isso torna esse processo muito caro. Você tem a outra via, que é a via da importação, é o qual a Hempes está hoje. O que nós fazemos? Nós fazemos acordos, né, acordos comerciais com laboratórios que fabricam. Nós procuramos e selecionamos matéria-prima dentro de fornecedores hoje no Uruguai, né? Encontramos essa matéria-prima de qualidade dos tipos do tipo que a gente precisa para fazer um bom óleo de qualidade e fazemos esse óleo com esses fornecedores no Uruguai. E o que a gente faz? A gente faz a importação desses óleos aqui para o Brasil, né? Então, a via da importação é uma via muito interessante, porque geralmente ela vai ser mais em conta, muito mais barato. Você tem mais alternativas de produtos, porque hoje aqui o que a gente pode fabricar no Brasil são óleos mais simples, né? Ou CBD isolado, ou um óleo full spectrum, que é um óleo com até 0,2% de THC, uma quantidade muito baixa, que é o que é permitido aqui no Brasil. E tem algumas condições que a gente precisa de óleos assim bem mais potentes, né? Pessoas com dores crônicas severas, pacientes em quimioterapia, que você precisa de uma dosagem de THC muito alta. E aí, hoje, qual é a via para você ter acesso a isso? Ou as associações, que é a terceira via, agora sim, estava assim, terceira via. A terceira via que é a associação, que na verdade foi a primeira via que aconteceu aqui no Brasil. É importante a gente lembrar isso, Roger, que assim, esse movimento ele acontece no Brasil a partir de um momento que mães de crianças, desde crianças que tinham autismo, que sofriam com epilepsias, né? Essas mães, elas descobriram, né, que não só na Europa, mas em vários lugares do mundo, a cannabis já estava sendo usada há muito tempo para ajudar no tratamento. E aqui no Brasil era ilegal. Então a gente teve um movimento em 2014 de mães que se arriscaram, cara, importando ilegalmente esses produtos, correram o risco de serem presas para salvar a vida dessas crianças. E assim, a gente não está falando de uma coisa qualquer.
um produto que, no final das contas, ele conseguia evitar, né, que uma criança que tinha, às vezes, 10, 20, 30 convulsões no dia passasse a ter uma convulsão a cada 3 meses, 5 meses. Então, assim, essas mães se arriscaram com um propósito muito, muito, muito grande, sabe? E as primeiras associações surgiram com esses pacientes e com o apoio de muitas pessoas que se dedicaram a tentar colocar isso de pé. E conseguiram tanto para sensibilizar o governo, para começar a olhar para esse lado e falar assim, olha, nós precisamos tomar uma atitude em relação a isso, né? Então, quando surgiu aqui no Brasil a RDC 327, que é a RDC que é uma determinação da Anvisa que regulava como poderia se fabricar e como se pode fabricar um produto de cannabis aqui no Brasil hoje, que é eu vou usar um termo que talvez não seja correto, mas é uma decisão preliminar ainda, tá? Que agora, a partir da regulação, depois que isso for regulado, essa RDC não vai ter mais validade. E surgiu depois também a RDC 660, que é a qual eu trabalho hoje, eu e minha equipe trabalhamos hoje, que é nós importamos o produto de fora, né? Então nós selecionamos, trabalhamos, importamos ele de fora aqui para o Brasil. Então é essa via que nós temos hoje. E a gente espera que daqui 2 anos, né, seja viável de plantar aqui no Brasil e desenvolver, que os laboratórios já são capazes de fazer, a gente não está falando de um processo de extração complexo, é algo relativamente simples, né? E agora a grande questão é o plantio. E a gente sabe, assim, que plantio, terras boas aqui, a gente tem sol, né? Que a planta precisa bastante de sol para o seu crescimento. Então, o momento é esse. É o momento, eu acho que agora, os próximos anos, vão mudar muita coisa. Não só no ponto de vista jurídico, político, isso para dar segurança para todo mundo, né? Mas eu acho no ponto de vista social também, né, Roger? Porque, assim, você, como americano, viu como que foi isso no seu país, assim... né, como quantidade de pessoas foram prejudicadas por uma... Hoje eu entendo isso muito claramente como uma guerra às drogas desnecessária, porque o efeito da maconha em si, mesmo recreacionalmente, ele é muito menos danoso. Então, assim, a gente como empresa também tem um papel muito importante de ajudar também, não só tornar isso um negócio, mas fazer um processo também para essas comunidades, essas pessoas que foram tão prejudicadas nesses últimos anos, ou nos últimos, vamos pensar assim, de 1930 para cá, né, que é o momento que a gente começa a proibir uma planta, a gente pode, acho que é o momento agora também de pensar um negócio que vai além só dos negócios, né? Negócios que Então, também consigam trazer valor. parte dessa educação é uma coisa que eu quero esclarecer. Tipo, eu quero ver se eu estou entendendo certo. Então, você pode ter uma quantidade pequena de cannabis, que em cannabis pode ser vários tipos de cannabis, como você já falou, mas você pode ter quase qualquer tipo de cannabis até um limite de 40 gramas, mas para vender cannabis é CBD, que é um tipo de cannabis, mas o THC, que talvez pessoas ouvindo já sabem, que tipo THC é o parte de maconha que vai deixar pessoas, vamos usar a palavra da rua, chapada. Tipo, chapada, tipo, pensando diferente, mas CBD, você não tem nada disso. Então, você está falando sobre esses casos de crianças que têm convulsões. Tinha um famoso no Colorado que, quando ele estava lutando para legalizar em Colorado, de Charlotte, uma menina de 4 anos que estava sofrendo várias convulsões. E o grande coisa para ajudar ela foi CBD. Então, você está falando, mas com THC é uma percentagem muito baixa, você pode vender no Brasil, é isso, né? Exato, exatamente. Hoje o que se pode vender no Brasil, fabricado aqui, é até 0,3. Então, um frasquinho de 30 ml, né, 0,2, que pode ser fabricado. A venda de 0,3, assim, no 0,3, 1,0 de THC é bem comum também, tá? Mas esses, por exemplo, são, se você tomar um frasco inteiro, né, de um óleo de CBD, né, desculpa, CBD não, de um full spectrum com 0,3, cara, você não vai sentir, você não vai ficar chapado nem nada, porque é uma quantidade tão pequena, vai ter 3,2 miligramas, se eu não me engano, de THC no frasquinho, que não dá barato, só se a pessoa for muito sensível ao THC. E, obviamente, existem pessoas com hipersensibilidade. Cada um de nós
E eu acho que daqui a pouquinho tem um aspecto técnico que a gente tem que falar que é muito importante, né? Porque a planta ela tem centenas de canabinoides. Então ela é composta por canabinoides, flavonoides e terpenos, os principais, né? E a combinação, né? A gente usa terpeno, a gente extrai terpeno de laranja. São os mesmos terpenos que a gente encontra numa laranja, um limoneno, por exemplo, a gente encontra na cannabis também. Isso que dá aquele aroma de limão, às vezes, quando você cheira uma flor, né, de cannabis. E é uma outra coisa importante de falar também. A única coisa que dá barato na planta é a flor. A folha, o caule, não adianta, você não usa isso não, né? Então a diferença é muito grande. Quando a gente vê a maconha da rua, né, uns conhecem como prensado, a gente pode usar, obviamente, os termos que acho que todo mundo da rua conhece, todo mundo, né, conhece basicamente o que são isso, né? Prensado. O que é o prensado? É uma solução brasileira para você conservar, né, aquela maconha que vinha de outros lugares, que vinha do tráfico, né, inclusive. Mas isso até no início tinha-se qualidade. Hoje não tem nada de qualidade. Às vezes não tem mal a própria cannabis ali dentro. Então qual que é o problema de você comprar isso na rua? Você não sabe o que você está comprando? Você não sabe se tem ali cannabis, se tem alguma outra coisa, se tem metanfetamina no meio. Então a regulação também, Roger, ela entra num ponto que dá segurança para todas as pessoas. Porque hoje a única segurança que você tem é se você plantar. Né, para consumo próprio, se você plantar a sua própria planta, para você ter uma segurança do que você está consumindo. Né? E qual que é o problema disso? Se você não sabe que você está consumindo, aqueles efeitos que estão sendo causados ali em você, assim, você nunca vai ter ideia, né, se aquela planta está te causando bem ou mal. Né? Então, assim, terapeuticamente, você pode usar ela em alguns momentos, né, inalado. Obviamente, né, não estou falando aqui que fumar maconha é uma coisa terapêutica. O hábito de fumar, né, algo que foi carbonizado, isso nunca vai ser visto terapeuticamente. Não é, de fato. Só que muitas pessoas utilizam ela em momentos de crise de ansiedade, pela rapidez que ela causa de efeito, né? Então, assim, mesmo pensando em redução de danos, acho que as pessoas não vão deixar de fumar maconha recreacionalmente, né? Eu falo isso porque muitos optam até por tirar o álcool e ter a cannabis como uma alternativa ali no dia a dia. Então, saber o que você está consumindo é fundamental para você conseguir ter, né, qualidade naquilo mesmo que você está consumindo e não correr o risco de ingerir algo que vai te fazer mal. E, de fato, assim, quando você olha para a quantidade de canabinoides que tem, nós temos um único psicoativo, que é o THC. Aí que é uma coisa importante, que muito tempo atrás muitos falavam que THC era mal, CBD é bom. Não existe isso. Na verdade, todos são bons, dependendo da quantidade que você precisa, né? Então, pode me dar mais exemplos de clientes de hempes? Você falou sobre crianças que têm crise de convulsões. Qual outro tipo de cliente você tem? Por que alguém ia procurar? Como a gente já colocou, não é uma coisa de droga da rua que você está vendendo. Por que pessoas vão procurar seus produtos e o que é seus produtos? Boa. Olha, as pessoas procuram a gente assim por diversos motivos. É até uma coisa que às vezes é complexo na cannabis, porque ela pode ser utilizada para tantas finalidades, inúmeras finalidades assim, de questões de saúde. Então a gente pode falar aqui, olha, questões psíquicas, ansiedade, a gente pode falar da depressão também, outros transtornos, né, que a gente pode ter pânico. Mas desculpa, com isso, como o CBD, porque a THC, acho que essa coisa de ficar, eu vou usar a palavra drogueado, mas nem quero usar essa palavra. Você vai entrar em um estado de mente diferente na hora. Como você falou, é uma coisa na hora você vai sentir. Mas com CBD, não é uma coisa tão forte. Então, o que você está sentindo e como eu vou tomar esse CBD que eu comprei ou eu peguei pelo Hempes? Ótimo. O CBD, geralmente, assim, o meio mais comum que ele é vendido é em óleo, né? Então, geralmente, ele é diluído. Você tem as tinturas que são o extrato puro, né? Elas, às vezes, têm um sabor um pouco estranho, tá? Mas é só um extrato puro, concentrado. E aqui no Brasil é muito comum, não só aqui no Brasil, né? No geral, foi comum usar o óleo de coco, o MCT,
misturado com o extrato de cannabis. Então você tem um sabor, a palatabilidade bem melhor esse óleo, sabe? É mais gostoso de tomá-lo. Mas assim, cara, você não sente nada assim, na hora que você toma. Ele é um processo que ele vai acontecendo ao longo do tempo. E aí, um negócio importante de falar agora é sobre sistema endocannabinoide. Eu acho que assim, eu te mandei alguns artigos, você deve ter lido alguma coisa. Sistema endocannabinoide. Isso O SNC. é, porque assim, o que mudou tudo essa visão sobre cannabis? E deixa eu só voltar num ponto histórico aqui. Ó. A gente começa na década de 60, quando THC e CBD foram isolados por um israelense, professor Rafael McCullough. E esse cara, inclusive com contribuição brasileira, a gente tem um professor brasileiro, que é o Lisaldo Carlini, que é uma das grandes referências nesse estudo, né, com esse time todo, e que conseguiu, primeiramente, isolar os dois. Depois essa equipe continuou trabalhando, se eu não me engano, na década de 80, eles pressuporam, eles imaginaram ali que existisse algum sistema ali que nosso organismo consumia esses canabinoides. Até que eles descobriram, primeiro, os receptores, CB1 e CB2, que são receptores. Nós temos espalhado no nosso corpo inteiro, vários lugares, receptores que recebem esses canabinoides. E aí depois, a parte mais interessante foi que a gente descobriu 2 endocannabinoides. E o mais legal de tudo, um é análogo ao THC e o outro análogo ao CBD. Então essa plantinha que a gente consome, que dá um barato na gente, não é à toa, porque ela interage de fato com a gente. Então, o tipo de CBD, de THC que vem de uma planta e de outra, interage de maneiras diferentes com o nosso organismo. Qual que é a parte mais legal disso? Primeiro que a gente viu que os canabinoides estão ali, não é à toa, que a gente precisa dele, e agora, né, nos anos, depois que se descobriu o sistema endocannabinoide, o SEC, como é conhecido, né, que são todas as moléculas, todos esses receptores que estão espalhados no nosso corpo, a gente agora está começando a entender mais o que funciona com cada um deles. Então, por exemplo, a gente descobriu que estresse, isso é pesquisas até recente, eu não me recordo quem que é o autor dessa pesquisa, mas descobriram uma relação interessante entre aumento de estresse, aumento de cortisol no organismo e redução de anandamida, que é análogo ao THC. Então, olha lá, nosso organismo produz uma molécula quimicamente igualzinha ao THC. E aí, quando você está estressado demais, o que acontece? Ele abaixa essa molécula, anandamida. A produção dela cai lá embaixo. E o que o THC faz? O THC regula ela. Então a gente está descobrindo que os canabinoides, na verdade, eles atuam como uma espécie de uma regulação, um sistema que ele regula todos os outros. Regula sono. Então, pegando a sua pergunta, por que as pessoas vêm nos procurar? Estão com dificuldade de dormir, não querem tomar remédio tarja preta. As pessoas têm dor crônica. Cara, cannabis e dor crônica. É assim, é tiro e queda. Desculpa, vou usar essa expressão tiro e queda, assim, porque de fato, assim, os resultados que a gente tem, assim, são tão interessantes, né, de ver pessoas que passaram anos com dores e agora estão aqui, sabe, conseguindo andar, conseguindo fazer as coisas normalmente. Parkinson e Alzheimer, uma coisa importante, a gente sempre ouviu que maconha mata neurônio, então vou parafrasear o professor Siddhartha Ribeiro, brasileiro, do Instituto Cérebro, um dos institutos que estão pesquisando para valer, não só cannabis, mas outros psicodélicos. E que ele mostra que é o seguinte, cara, a maconha é neuroprotetora. Então, pessoas mais velhas que estão perdendo a capacidade cognitiva, ela tem um potencial, não só potencial, e a gente está vendo que ela está conseguindo resultados incríveis para pessoas mais velhas. E o professor Siddhartha Ribeiro ainda fala uma coisa muito legal: maconha não é para jovem, é para velho. E faz muito sentido, porque nos dá um outro ânimo com uma série de coisas. Você não precisa fumá-la, você tem um óleozinho, você tem uns gummies, né, para você ingerir. Então tem várias formas de você acompanhar e regular, né, e começar a regular o seu sistema. Aí você fala, Giovanni, é igual para todo mundo? Obviamente que não. O que o Roger vai precisar é diferente do que o Giovanni precisa, né? Mas basicamente, quando você pega assim óleos mais completos, que são os full spectrum, quando a gente fala em óleo full spectrum, é aquele óleo que tem tudo da planta. Então tem THC, CBD, CBN, CBG, tudo que você precisar, ele vai ter ali dentro daquela planta. Tudo que a planta tem está lá dentro. A vantagem dele é que é um óleo completo, que ele vai te ajudar a regular sono, vai te ajudar a regular, às vezes, até mesmo o apetite.
Então, assim, pode atuar em tantos benefícios no seu organismo que eu, de verdade, assim, como empreendedor e como olhando para isso no futuro, eu vejo que, assim, a gente vai ter mais, né, uma adição vamos pensar assim, um grande suplemento, né, natural. Eu vejo isso, às vezes, de fato, como um suplemento no futuro, né? E, de fato, eu acho que o THC precisa de uma regulação melhor, mas os outros canabinoides, cara, nenhum deles são psicoativos, até o que a gente sabe até o momento, nenhum psicoativo, né? Então, CBD, por exemplo, hoje você precisa de prescrição médica para comprar, né? E, bom, vários outros lugares fora já demonstraram que isso não é necessário, não tem, a regulação é bem diferente para CBN, CBD, né? E tem uma regulação mais restrita para uma quantidade a partir de 1% de THC, que se tem um controle maior, né? Que 1%, 5% já vai dar uma sensação de barato na pessoa. De novo, depende do caso, dependendo do paciente, talvez a tolerância dele ao THC vai ser maior, você vai precisar de uma dosagem maior mesmo para regular o sistema dele. Então, me dá um exemplo, tipo, vamos entrar, porque eu estou ouvindo muitas coisas que seriam benefícios para atletas, e lógico, a maioria dos nossos ouvintes atletas, gosta de treinar, gosta de usar o corpo, normalmente correr nas trilhas, fazendo Isso. esporte mais de endurance, pessoas ouvindo o outro lado. Então, me fala, você tem exemplos de tipo atletas que vai para rampas e como você lida? Qual tipo de perguntas você tem para eles? Quais tipos de sintomas você está tentando tratar ou lidar com eles? Você está falando sobre tirar a ansiedade, ajudar com sono. Então, eu já estou ouvindo muitas coisas que pode ajudar um atleta, mas anda comigo pelo protocolo que você ia fazer com a atleta que entra o rampes. Ah, ótimo. Olha, eu acho que assim, eu posso falar até do meu protocolo mesmo, né? Que hoje que eu utilizo tanto óleo do CBD Full Spectrum, né, no dia a dia, e também uso um concentrado maior com CBG. Então vocês vão um monte dessas letrinhas, né? CBG, mais um canabinoide. Talvez isso é novo para pessoas, então explica para mim, que é CBG? CBG é um dos canabinoides que é o canabigerol, né? O canabigerol ele tem diversas propriedades, tanto para ajudar o sistema imunológico, ajudar na recuperação muscular. Esse, Roger, talvez tenha sido assim um dos achados, né, desses canabinoides mais interessantes assim para o esporte. De fato, ele atua assim, te ajudando na recuperação mesmo muscular. Você sente seu corpo, né, ao longo de um período muito mais forte, né? E assim, é a sensação que eu tenho, né, com o uso. CBN eu não faço uso dele hoje porque eu acho que o óleo Full Spectrum para mim ele já me ajudou bastante a regular o sono, né? Então, assim, cara, eu não sei o que é dormir mal sendo bem sincero, há mais de 2 anos, né? Assim, o que é dormir uma noite mal dormida? Então, todas as noites são noites bem dormidas, tranquilas, virou um sono, assim, muito mais prazeroso mesmo, Posso te, sabe? porque mesmo a Siddhartha, o médico, eu não sei o título dele, Siddhartha, Darta Ribeiro, Darta Ribeiro. isso, mas uma coisa ele fala que uma vez eu ouvi foi tipo, não tome coisa com THC ou cannabis antes de dormir. É tipo, isso foi uma lenda, essa ideia mudou, por que ele ia falar isso? Cara, é interessante, porque assim, eu às vezes faço o consumo dela à noite, assim, muito mais. E depende até do tipo de planta mesmo, né? Uhum. Muito THC, a tendência é que sua cabeça fique bastante produtiva, né? Uhum. Ah, pelo menos isso acontece comigo, né? Eu fico muito, muito produtivo quando tem muito THC. Mas aí, de novo, depende do tipo de planta, né? Ou do tipo de produto que você está consumindo. Vamos falar da planta, né? Mas vamos pegar o óleo aqui. À noite mesmo, sem dúvida alguma, um óleo mais rico em CBN e o CBD vai ser muito mais interessante do que um óleo rico em THC, entendeu? Então, assim, né, nesses momentos, assim, falando em sono, e para você ter esse momento de recuperação, o THC, nesse caso, um pouquinho dele vai fazer super bem, né? E o que eu tô falando, assim, muito é um óleo com mais de 1% de THC, 5, né? Nesse caso aí, eu acho, já a tendência é que dê até um barato na pessoa, um pouquinho já, e possa até atrapalhar isso.
Agora já o CBD, o CBN, e tem combinações nos blends, inclusive uma combinação com os três. CBN, que é o canabinol, aí você pode até falar CBN, é tipo night, ele tá mais voltado para noite mesmo. O CBD, que vai ter inúmeras propriedades ali para a gente utilizar, e o CBG. Então tem alguns produtos que combinam esses três canabinoides, né? Às vezes na proporção 1:1 mesmo, e te dá vamos pensar assim, um suplemento para ajudar sono e recuperação do corpo de uma maneira muito, muito incrível. Inclusive, né, reforço para o nosso sistema imunológico também. E voltando nessa ideia, uma atleta entrou a Hempus, e você já falou, pessoas vão reagir de jeitos diferentes. Até o produto que você usa, você passa um creme, vai entrar seu corpo muito diferente do que você toma o óleo embaixo da língua, ou até você falou antes disso, alguém fumando. O jeito que esses produtos vão entrar no seu corpo, você vai reagir de jeitos diferentes. Como você pode achar o jeito para cada pessoa individualmente? Achar o jeito melhor para eles. Ótimo. Roger, eu acho que o primeiro ponto, acompanhamento, né? Assim, para alguns, a gente pode estar falando de coisas que são triviais, né? Meu contato com a planta, ele é quase que recente, né? Eu posso falar assim, eu tô com 42 anos, meu contato foi a partir dos 35 anos de idade, né, com a cannabis. Eu brinco que eu tive contato tardio com ela. Já tive cedo, mas nunca tinha me atraído exatamente por aquilo. Eu tinha experimentado coisas que me faziam era mal mesmo, né? E eu passei a ter um contato com ela, né, bem mais velho. Então, a minha vivência foi experienciando mesmo, de fato, experienciando a planta, ela in natura, né, vaporizada principalmente, né, não tanto fumada, mas vaporizada para entender como que ela tinha, que genéticas que me davam mais, né, então tem genéticas que me deixam completamente com sono mesmo, né, às vezes é um pouco, algumas gotas ou até mesmo uma vaporizada e é sono, então essas para a noite é uma coisa. Mas no geral eu passei a observar mesmo, né, que reações elas me davam, então algumas, por exemplo, me deixam com uma energia muito grande, então para fazer esporte também isso é muito interessante. Em alguns outros casos, ela deixa a mente também muito ativa para trabalhar, me ajudando a concentração principalmente, né? Só que dependendo da dosagem, de novo, né? Dependendo da dosagem, se exceder um pouco, esse trabalho pode virar algo completamente difícil, porque pode embaralhar muito. Então, o ter o acompanhamento com alguém eu acho fundamental. Então, você tem hoje profissionais de várias áreas, saúde da família, ginecologia, psiquiatria, todos. A gente tem muito profissional engajado e que compreende bem esse processo no Brasil. Então, acho que assim, o primeiro momento é se você quiser usar, que ter a maconha como uma forma terapêutica, a cannabis, né, de uma maneira terapêutica na sua vida, é de fato você ter um acompanhamento, conversar com um profissional para te ajudar. Obviamente, se as pessoas já têm mais experiências com o uso dela mesmo, acho que elas podem até mesmo procurar um médico para olhar aquele objetivo bem específico. Olha, eu preciso de focar, eu quero focar agora na minha recuperação muscular, então estou vendo que o CBG vai ser algo que vai me ajudar, ou um óleo, eu espero que já chegar quase com uma linha um pouco mais definida, porque esse conhecimento também, Roger, ele está disponível em lugares muito, muito importantes, em boas universidades brasileiras, boas, de novo, né, voltar no Siddhartha Ribeiro aí, se alguém quiser conhecer o trabalho do que o Instituto Cérebro tá fazendo, vocês vão ver as possibilidades incríveis de pessoas que às vezes que tiraram, né, uma frota de medicamentos para melhorar a saúde mental e conseguiram manter basicamente a cannabis no seu dia a dia para ter uma saúde, uma qualidade de vida melhor. Então, assim, depende qual que é o objetivo de cada um. O primeiro caminho, cara, é procurar um bom profissional, tomar cuidado para não ir nos profissionais. A gente até chama, assim, né, no nosso mercado de caneteiro, que é o profissional que só está ali prescrevendo e está, né, tá no momento da moda, está na moda da gente fazer o uso, né, de cannabis para essa finalidade. Então, você tem também muitos profissionais que às vezes não estão entrando com profundidade para entender o caso de cada pessoa. E eu acho que vale a pena esse cuidado de ter um bom profissional para você se entender bem, que eu acho que daqui a pouco, daqui a alguns anos, essa aí é a minha visão, né, pelo que está acontecendo em outros lugares. A gente vai ter muito mais o acesso a esses canabinoides como suplemento do que fármaco.
né? O THC talvez vai ser o caminho mais de fármaco, mas os outros vão estar na nossa mão, como a gente tem para uma creatina, para outros, né? Então, aprender a usar e ter contato com bons profissionais, eu acho que daqui a pouco nutricionistas também podem ser que estarão habilitados. Hoje é importante uma coisa, quem está habilitado a prescrever no Brasil? Médicos, odontólogos, tá? E também, quem mais? Os veterinários. Veterinários também já podem prescrever para os animaizinhos também, tá bom? Isso é um negócio interessante, porque, né, eu acho que daqui a pouco vários outros profissionais de saúde, para mim, um nutricionista teria que ter, né, também toda essa possibilidade, principalmente se a gente olhar eles como suplementos, né? E, de novo, né, como o mercado está se encontrando nisso, a gente está pegando boas práticas de vários lugares e trazendo. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter mais profissionais envolvidos com conhecimento e lembrando que é muito mais complexo do que um fármaco tradicional. Porque a gente está falando assim, olha, a gente precisa de observar, o médico precisa observar todo, né, o trabalho, inclusive que é um trabalho que a gente faz aqui, de ajudar esse médico exatamente isso. Não é só a empresa que vende o produto, porque senão vender o produto você tem, né, tem várias que fazem isso. Mas o que a gente precisa fazer mesmo, de fato, é ajudar essa pessoa, esse paciente, ter o melhor resultado e garantir que esses profissionais que estão prescrevendo tenham confiança com um produto de qualidade, né? Principalmente saber a origem de matéria-prima. Não é todo óleo, o óleo não é tudo igual, não é a mesma coisa. Tem diversos, né, diversas questões que modificam, que fazem um óleo ser melhor ou pior que o outro. E é interessante que, como o mercado está se desenvolvendo agora que o público está entendendo, está começando a saber melhor sobre isso, e propriamente até os profissionais que estão prescrevendo estão começando a entender melhor o que é um bom produto para fazer. Mas, assim, se a gente for comparar, ele está muito mais para um vinho do que um fármaco tradicional, porque o terroir, né, da onde que ele é plantado, a terra, o cuidado todo e a genética dessas plantas podem fazer com que plantas tenham uma melhor, digamos assim, sejam mais adequadas para uma finalidade ou para outra. Então, assim, eu acho que é um caminho muito legal daqui a pouco da gente conseguir plantar, né, produtos que possam melhorar a nossa vida individualmente também. Você falou muito, em várias frentes, pesquisa está indo em frente, mas em várias situações a pesquisa é nova, porque não estava legal fazer esse tipo de coisa. Até uns anos atrás, a maioria dos países fala um pouquinho sobre essa data que está fazendo muita pesquisa aqui no Brasil. Na frente de atletas e esporte, eu já vi várias pesquisas sobre as coisas de músculo, coisas de sono, ansiedade. Tem pesquisa com performance, durante a performance, como um cannabis pode te ajudar? Tem. O Roger, ele tem uma coisa interessante, assim. Boa parte dessas pesquisas feitas com atletas profissionais tem demonstrado que, tipo assim, que o atleta profissional não tem um ganho tão absurdo, não. Atletas que têm tido demonstrado ganhos muito grandes somos, vou chamar assim de nós, seja um outro caso. Você para mim já está quase profissional ali, viu? Não, Mas longe, assim, longe, longe. para nós amadores principalmente, né, que temos o dia a dia de trabalho, aquela vida corrida toda, que não dependemos do esporte para viver, temos ganhos muito maiores do que os atletas profissionais. Mas é o que você falou, por exemplo, na concentração, né? Para um nadador. E, cara, nos Estados Unidos, principalmente, a liga de basquete, cara, assim, todos, né, os atletas ali fazem uso. Se eu não me engano, a NBA é uma das primeiras que eu acho que legalizou o uso mesmo, né? Não tem punição na NBA para o uso de maconha, né? Agora mesmo. Mas em qual jeitos ele está tomando? Durante a competição ou ele está usando mais nesse sentido de recuperação? Cara, eu acho que esse tá meio que um mix, né? Não só de recuperação, mas para combater principalmente o estresse e a pressão, né, pelos resultados, né? Para muitos deles é a forma de jogar relaxado, né? Se eu não me engano, o King James fala bastante sobre isso, né? De jogar bem tranquilo. Mas assim, a gente tem atletas aí paralímpicos, que eu me recordo aqui no Brasil, acho que é Tyson Locke, que nós até escrevemos sobre ele há um tempo atrás, que ele usa basicamente na parte de melhoria do sono, que vale lembrar que é o seguinte, o CBD já não tem mais nenhuma restrição, a WADA já permite. Agora, o THC,
Se eu não me engano, Roger, eu acho que são 30 dias que o atleta profissional ele não pode fazer uso de Então, drogas. na WADA, o World Anti-Doping Agency, a WADA, com WADA, na verdade a regra é você não pode tomar durante a competição. Então é isso mesmo. Durante Isso, não pode. CBD você pode tomar durante, mas o THC você não pode tomar durante. Mas como eles vão provar isso? Então, se você tem que fazer um teste para ver se eles vão testar a quantidade se tem no seu sistema. Então, se você Isso. tem muito, eles vai falar, você estava tomando durante, mas pode ser você tomou uns dias antes e não saiu o seu sistema. Mas a regra mesmo de WADA é durante. Durante. Se eu não me engano, eu acho que o THC ele é eliminado do organismo. Não sei se são 14 horas. Assim, essas informações, obviamente, eu não sou, né, o perfil técnico ali, mas eu não me recordo muito bem. Mas é um tempo, não é um tempo muito longo, né? E assim, isso é interessante, né? Como a gente está falando, assim, entre os canabinoides do nosso organismo, nosso sistema endocannabinoide está lá desregulado, ele regula. Então você tem um tempo ali, um período, né, até ele regular. Então vai de 5 dias, tem algumas pessoas que é mais rápido, outras demoram um pouco mais. Depois que regula, você está mantendo para que aquele sistema funcione bem, né? É a parte interessante disso tudo é que, sim, se você está praticando esporte, você está dormindo, ele vai regular tanta coisa no seu organismo que fica até difícil você pensar assim, olha, né, se você melhorou meu sono, né, ó, de fato, um atleta vai ter um ganho em relação àquele outro, né? Mas é um ganho quase que natural, porque você regulou o seu organismo com algo que estava faltando aqui, né? Nós ainda não temos isso, mas talvez daqui a algum tempo a gente tenha também, assim como temos exames de sangue para, né, para comparar, tipo, como é que está a sua glicemia, como é que está a sua molécula XY, talvez daqui a alguns anos a gente tenha até muito mais informação, porque assim, se a gente pensar que da década de 60 para cá, que a pesquisa, e olha, a década de 60 que a gente está falando, movimento hippie, né, combate às drogas todas ali, agora que a gente está voltando a conseguir pesquisar para valer, né, sobre isso. Então, muita coisa ainda, e é muito legal ver esse esforço das pessoas mostrando, de ciência de verdade, mostrando o que funciona, o que não funciona, né, e mostrando até coisas como, por exemplo, assim, gente, você não precisa ter esse pânico moral sobre maconha, não, que ela não é uma jararaca, não é nenhuma bomba atômica também, né? Então, assim, a gente precisa colocar tudo nos eixos, vamos discutir isso abertamente, claramente, porque os benefícios dela a gente não pode negar isso para ninguém, né? E com isso, eu vou voltar a coisa de atletas de novo, mas com isso, você tem um background com produtos digitais, deve ser marketing aí. Na sua opinião, que é o melhor jeito de enfrentar esses estigmas que a gente tem com cannabis? Porque tem vários argumentos e a gente falou muitos deles já nesse bate-papo. Na sua opinião, que é o melhor jeito de enfrentar isso? É tipo, seguir essa coisa de medicinal, seguir esse caminho. Gente, é só uma planta, seguir essa coisa não vai te ajudar no seu dia a dia. Quais argumentos, qual campanha você precisa para fazer para cannabis? Ô, Roger, com essa pergunta aí, cara, se eu souber a resposta dela aí, eu acho que é difícil, viu? Sabe por quê, cara? Que na hora que a gente pensa, assim, se a gente fazer uma linha do tempo reversa aqui, se eu não me engano, os vestígios que a gente tem históricos de outras sociedades, né, mais antigas que a gente, se eu não me engano, o mais antigo, eu acho que é 12 mil anos. 12 mil anos que essa planta está no nosso convívio, cara. 12 mil anos. 12 mil, assim, talvez seja um dos produtos uma planta mais longeva que a sociedade, né, humana na Terra fez isso. A proibição dela é o menor dos tempos. Nós começamos, se não me engano, em 1930, 38, uma coisa assim no Brasil, que aí começa o Brasil teve uma grande influência nisso, tá? Na política, inclusive, americana, né? De influência de criminalizar a maconha. Vale lembrar que a gente estava aqui num momento onde se dava chibatada em pessoas negras na rua que fumavam maconha,
Você prendia essas pessoas, era o pito do pango, né? Então o fumo da África. Então, assim, ela tem uma política racial absurda aqui dentro. Se a gente não falar sobre maconha usando esses termos adequados, que a gente precisa, eu falo todo mundo que a gente precisa libertar ela é revolucionária, que a gente precisa de fato libertar ela, porque ela traz muito mais benefícios, de fato, que malefícios diretamente. E a gente, por muitos anos, usou essa desculpa da droga, que ela causava loucura. Desculpa, cara, a maconha não causa loucura em ninguém. Ninguém. A doutora Carolina Nossetti, ela, numa palestra recente dela, e ela falou um ponto importante, que não tem nenhuma evidência histórica em um momento de morte por uso de maconha. Você não tem overdose por uso de maconha. É uma droga tão segura nesse ponto. Nós não temos overdose com ela. Não é a cocaína, um álcool que as pessoas podem ter uma overdose. Então, assim, a gente precisa primeiro colocar os pingos nos is, a coisa certa. Não vai tratar ela da maneira como ela é tratada, é desigual para tudo. Porque enquanto ela é proibida, a gente tem aí, cada vez mais o uso de tarja preta danosíssimos, cada dia um tarja preta novo no mercado, as pessoas viciadas em tarja preta, e a gente, cara, beleza, aceita porque tá legal. A gente tem cada vez mais o consumo de álcool, principalmente álcool de péssima qualidade, que o que tá matando, né, brasileiros nas periferias, desculpa, não é maconha não, tá? Você pode colocar o crack nessa história, mas você pode colocar o corote, aquela pinga de má qualidade que a gente permite vender aquilo. Então, quando a gente não falar sobre isso, assim, olha, que a gente tem que jogar limpo com todo mundo, e eu acho que talvez a gente tenha que aproveitar os nossos espaços e o seu espaço e aproveitar também aonde que a gente tá para falar isso com as pessoas, porque por muitos anos, né, eu vi minha própria família mesmo, né, tendo inúmeros problemas. Olhava para uma pessoa, né, drogada na rua, e você falava, maconheiro. E aí você vira e fala, hoje você pensasse, você fala assim, cara, que absurdo, né, falar isso. Mas um processo de reeducação que a gente tem que começar em casa. Tem que começar na escola, importantíssimo. É muito mais válido você ter uma política clara de educação com as drogas, porque você pensa que drogas as pessoas não vão usar? Claro que vão. Mas, assim, até que tipo de droga a sociedade está usando, né? Uma coisa é você usar maconha, outra coisa é você usar crack, corote, colocar essas coisas aqui, deixar a sociedade usar isso de qualquer maneira, eu acho que é criminoso o que a gente faz, né? E se a gente for olhar bem, daqui a alguns anos, talvez a gente olhe para essas ações que a gente já permitiu fazer e fala, cara, que erros horríveis que a gente teve. Mas isso é importante, é um processo de aprendizado. E eu acho que todo mundo que começa a entender a complexidade que é o que dá a história da cannabis, que a gente não está falando, não é só de preconceito, a gente fala de economia com ela, uma economia muito mais justa. E, de novo, a gente pode usar ela mesmo como uma economia que vai ser pujante. A gente está falando de bilhões de dólares no Brasil. E o Brasil pode ser essa vanguarda em cima desse assunto. Mas não vai adiantar nada se cada... A Siri tá escutando aqui, tá me falando o que significa vanguarda. Ótimo, ela tá perfeito. Siri, por favor, agora não. Você não foi chamada aqui. Calma, desliga aí. Ela não para. Pergunta, Siri, como a gente pode mudar a ideia das pessoas. Siri, deixa eu ver o que ela vai responder. Siri, como podemos mudar a ideia das pessoas sobre a cannabis? Aí ela não respondeu. Olha pra você, que preconceituosa, bicho. Ela desligou nessa hora. Ela desligou, cara. Mas, Roger, eu acho que para fechar esse ponto, tem uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar, cara, assim, que se a gente for ver, né, essa libertação da maconha só para pessoas brancas que estão aqui no Brasil, que estão empreendendo e tudo mais, talvez a gente cometa um grande erro, né? Que aí nesse ponto sou muito a favor do que o Siddhartha Ribeiro fala de uma reconstrução política nesse sentido, né? Que a gente consiga de fato favorecer todas essas pessoas, comunidades pobres, né? Que foram marginalizadas por isso, de uma maneira que elas possam participar dessa economia efetivamente. Não vai adiantar. Só sai o Giovanni, que é empreendedor de tecnologia, que estava lá deprimido um dia, que viu que a maconha mudou a vida dele e agora vai fazer. Mas, cara, pessoas como eu, que são milhões aí nas periferias, eu acho que a gente tem uma obrigação de defender, né, um tipo de política pública importante para que possa existir o mercado, obviamente vai existir,
mas que a gente traga essas pessoas todas aqui para dentro. Senão, cara, a gente vai cometer o mesmo erro, vai entregar, né, tudo isso simplesmente para quem só tem mais dinheiro. Talvez seja um sonho, né, demais meu olhar para isso, mas eu acredito que a gente está num momento de como sociedade, assim como essas mães brigaram na justiça, botaram a cara a tapa, correndo risco de serem presas por tráfico de drogas, olha só, tentando salvar a vida dos filhos, tráfico de drogas, a gente precisa, como sociedade, se juntar para falar, cara, peraí, maconha não é isso, então a gente tem que falar mesmo. O espaço que a gente tiver, a gente tem que ir contra esse proibicionismo, mostrar para as pessoas, seja sua sogra, seu cunhado, né, que seja conservador nesse tom, nesse assunto, a gente precisa falar que é o seguinte, cara, não é isso, né? Tem muito mais benefício e até mesmo consumo recreativo, eu acho que não pode ser desassociado disso. Que a pessoa que fuma maconha, cara, não tem diferença nenhuma de quem toma um vinho. Quer dizer, tem, porque a maconha não causa agressividade. As pessoas não ficam agressivas por causa de maconha. Álcool causa. E a gente tem no Brasil mortes violentas por uso do álcool absurdo. Não são pessoas que usam maconha que fazem isso, né? Quer dizer, não é uma generalização. Os efeitos psíquicos dessas drogas são muito diferentes, né? Então acho que é isso. Eu acho que a gente tem a possibilidade de inovar, mas ao mesmo tempo, né, Roger, de fazer também uma política social importante, né, cara? Com essa coisa de jeito de tomar, eu quero ouvir sua opinião. Você tocou levemente essa coisa de fumar. Hoje em dia a gente está vendo essa coisa de vapes. E nos Estados Unidos, por outro lado, também com óleo com THC, com CBD, com vários sabores. Eu não entendo nada com isso. Você tem uma perspectiva com isso? Você pode abrir meus olhos? Sim, eu tenho um pouco da visão sobre isso, sabe? Eu acho que tem duas coisas diferentes, é importante separar. Existe o vape, esse vape que é vendido nas baladas, na night, que o pessoal fuma tudo cheirosinho e tudo mais. Eu acho esse vape um problema seríssimo, assim, de saúde pública que a gente já está vendo acontecendo e vamos ver coisas piores ainda. Porque a gente começou a ter, tipo aqui no Brasil, a gente estava tendo um número de usuários de cigarro só caindo, se mantendo ali embaixo, pequenininho, e a coisa começou a voltar. Porque aí você pega agora um produto que tem nicotina, esse vape tem nicotina. Você só gosta daquilo que tem nicotina. E, gente, não é vapor. Aquilo ali é um negócio que chama glicerol, que tem dentro dele, que vaporiza. Então, não acha que a pessoa está fumando aquilo pensando que é vapor. Vape eu acho problemático pra caramba, sabe, Roger? Eu acho que a gente tem que, né, e tem que alertar todo mundo, assim, eu já tive, infelizmente, a experiência de fumar um vape pra ver como é que era, e, cara, é meio assustador, porque é tão gostoso aquilo que um dia você chega em casa e tá lendo um livro e você tá com um vape na mão, você vai ler um livro na cama e tá, sabe, coisa que a gente talvez fazia na década de 70, que é usar o cigarro dentro de casa, coisa meio absurda. Agora você tem vaporizadores de erva, que é uma coisa diferente. Então são vaporizadores que você coloca a erva mesmo in natura, pode ser a maconha, que geralmente é o que as pessoas mais usam. Você coloca ele dentro de um frasquinho que ele fica lá dentro, e esse frasco ele é uma camada protegida por cerâmica, ele não pode ter contato com bateria para não ter contato com metal pesado nem nada, e o calor passa por esse tubo, ele vaporiza a erva e você pode inalar ela, que você tem um efeito mais rápido. Pessoas, às vezes, casos com pessoas com Parkinson, Roger, que assim, a pessoa precisa usar rapidamente, às vezes, para manter o controle. Então é muito incrível você ver uma pessoa usando, às vezes, um vaporizador de erva e os seus tremores todos muito grandes, as pessoas pararem de tremer, conseguirem falar, conversar normalmente. Aí eu falo para todo mundo, olha, não tem como não olhar para isso e não falar que essa pessoa não vai poder fazer o uso terapêutico dessa erva, mesmo que seja inalado. Então, tem formas mais seguras. De fato, ela queimada não é uma boa solução mesmo. Falo isso para todo mundo. Eu posso falar isso aberto para todo mundo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu adoro, nos meus finais de semana, né, sentar, conversar com meus pais, fumar um baseado perto deles. Não tem, cara, na minha família isso é uma coisa incrível, sabe? Eu poder fazer isso do lado do meu pai, sabe? E da minha mãe. Eu acho que isso é uma coisa incrível, ter essa transparência e ver meus velhos, assim, velhos, né, com 74, 75 anos, conseguindo compreender isso de uma maneira. Hoje são os meus maiores incentivadores. Eu brinco assim que né, as coisas estão acontecendo de uma potência muito grande, porque eles me incentivam,
porque eles viram quanto isso pode fazer bem. E óbvio, né, Roger, depende do seu contexto também, né, do contexto que você está. E tomara que as pessoas possam cada vez mais ter um contexto melhor para poderem se beneficiar com os benefícios que ela tem. Mas, de fato, assim, gente, vape, só um conselho que posso dar para todo mundo. E olha que eu não sou especialista na área de saúde, mas os que eu acompanho, assim, do Encore e tudo mais. Cara, essa é uma roubada que a gente, infelizmente, deixou entrar. E, assim, entrou em tudo quanto é lugar do mundo. E, assim, a gente estava tentando rever os problemas que o tabaco causa, né? Porque é uma droga, assim, tão terrível. Eu comecei a fumar muito cedo, né? E nunca consegui parar efetivamente, mesmo fazendo, né, ultramaratonas, mas eu, assim, a vez ou outra me pego, às vezes, a vontade de fumar um cigarro de palha, que coisa horrível. Mas, assim, o contato com a nicotina é isso, é um vício quase que eterno, que é muito ruim. E se eu posso falar uma coisa com qualquer pessoa, principalmente jovens, cara, não fume cigarro, porque é uma merda que você vai se arrepender muito grande. Pode falar palavrão aqui, Roger? Eu nem perguntei Pode isso. falar, por favor. Pode. Enquanto se sente, tem que falar. É. E aí, falando também dessa questão de consumo antes, né, Roger, e de como consumir isso, assim, a própria cannabis, né, quando o Siddhartha fala assim, cara, cannabis não é para jovem, e tem um motivo muito claro que ele já andou pesquisando, que ele pesquisou sobre isso mesmo, assim, cara, o cérebro jovem, o que a cannabis faz, ela é atrapalhar, basicamente, eu vou usar o termo interconexão neuronal, que talvez seja totalmente errado, mas, assim, essa comunicação com neurônios, que é muito forte nesse cérebro jovem, a cannabis, a maconha, ela atrapalha esse processamento. O jovem não precisa disso, né? Não preciso. Vários amigos meus que começaram a fumar muito cedo, eles falam, cara, vi que eu não precisava e tudo. Mas assim, já foi, já não tem como voltar. Por isso que eu acho que o processo de educação é muito grande, muito importante, porque, né, um adolescente tem que saber que isso pode ter benefício para ele no futuro, tomar um óleo no futuro, quando for preciso, mas não, né, um garoto de 16 anos, só se ele tiver de fato um problema que seja necessário. Se não Então, for, se você tivesse o poder, você está na STF, você está criando essas leis, como você ia lidar com isso? Você ia colocar uma idade tipo de 18 anos? Você ia falar 21 anos? Como você ia lidar com isso? eu acho que pensar na idade de 21 anos para uso da cannabis é uma boa ideia. Falar assim, olha, gente, recomendação. Porque assim, a gente não sabe o contexto de uma pessoa, né? Então, às vezes, as pessoas passam. E a maconha, como ela tem uma possibilidade, um efeito, principalmente, que é quando eu falo sedativo, não é de deixar a pessoa parada, não. Ela é de deixar a pessoa mais calma, para pensar muito melhor nas soluções da vida dela. Talvez, assim, o ter o 21 anos faça muito sentido, primeiro porque, assim, vamos pensar, né, cara? A gente com 21 anos tinha uma energia para tanta coisa, né? Eu posso falar que hoje, aos 42 anos, eu acho que eu recuperei parte dessa energia, sabe, Roger? Mas, assim, essa sedação para uma pessoa tão jovem, o que, né, a Siddhartha e outros pesquisadores têm olhado, falam, cara, não faz sentido, porque é o momento que o cérebro precisa de atividade. A gente precisa dar, né, condições para que essas pessoas se desenvolvam, não para que elas, né, queiram se anestesiar por problemas do dia a dia, familiares, a não aceitação, uma série de coisas, né? Então, acho que se eu tivesse esse poder e falasse, cara, 21 anos, determinar como a recomendação, e muito mais para o Ministério da Saúde, né? Coisas como, por exemplo, prender alguém por consumo de droga, de nenhuma, eu acho que não faz sentido nenhum, né? Mas principalmente a maconha não faz mesmo. E eu acho que a gente, de fato, tem que ter uma política mais clara, né, de conseguir, né, disponibilizar no SUS, que a gente tem principalmente os óleos mais comuns. Né? Quando eu falo com um óleo mais comum, é um óleo full spectrum de até 3.000 miligramas, eu acho que são óleos comuns. Né? E a gente precisa conseguir disponibilizar isso porque, cara, a gente tem no Brasil, infelizmente, os números meio assustadores. Em 2021, eu me deparei com um caso de saúde mental meu, né, muito complexo, assim, um momento que eu não estava muito bem, e de fato foi onde a cannabis começou a entrar no meio para me ajudar ali, e eu fui me interessar para terminar uma pós-graduação que eu estava, né, devendo para terminar, e eu fui focar exatamente no trabalho para entender, tipo, o que eu, com uma área de design, de tecnologia, de inovação, posso contribuir para melhorar, né, a saúde de pessoas dentro do ambiente empresarial. Né?
E meu trabalho, então, ele acabou sendo voltado para esse caminho, de entender o que a gente podia desenhar ali, projetar, pensando em melhorar essa experiência para as pessoas. Foi um trabalho simples de pós-graduação e tudo mais, mas isso me levou, de fato, a preocupar nisso, que esse ambiente que a gente está vivendo hoje de trabalho, extremamente estressante, né? Extremamente estressante, até uma... mas assim, cara, tá matando as pessoas. A gente tá colocando essas pessoas numa máquina de moer, né? Então, assim, sem dúvida alguma, medicamento, cara, tarja preta, a gente tá no cenário perfeito. A gente deixa as pessoas enlouquecidas com o trabalho, fazem elas não terem vida mais, e simplesmente, cara, no final das contas, você ganha muito dinheiro, mas assim, tá lá, sua conta com tarja preta tá altíssima. E assim, isso resolve? Claro que não. Eu acho que medicação não é, ela precisa ser necessária quando você tem, né, uma enfermidade ali, mas, cara, é um conjunto, né? Você precisa ter qualidade de vida, você precisa ter descanso, você precisa ter uma série de coisas que a nossa sociedade hoje não está permitindo. A gente está valorizando as pessoas que se matam de trabalhar e não as pessoas que têm tempo para ficar com a sua família, para cuidar dos seus amigos, para ter relação familiar, né? Então, acho que até como empresa mesmo, a gente precisa rever esses caminhos, né? Quando a gente começa a olhar para cá, fala assim, cara, eu começo como uma empresa que ela precisa ser uma empresa B. Ela precisa ser uma empresa que trabalhe menos. Nós temos 4 dias na semana que é o foco. E assim, a gente precisa pensar que trabalho é uma parte do nosso dia a dia, não é simplesmente nossa única saída, né? E aí, obviamente que você entende, muitas pessoas que se jogam no uso de álcool, de se viciam em medicamentos, porque talvez é a única forma delas se sentirem melhores ali no onde elas estão vivendo. Não tem como você desassociar, né, essa sociedade que a gente vive maluca hoje, né, com excesso de medicamento. Então, o cara já chega no consultório, às vezes, já com a solução pronta. Eu quero um medicamento porque eu estou me sentindo assim. Né? E os médicos, às vezes, até de mãos atadas. Assim, cara, se eu não prescrevo o que esse cara tá pedindo aqui agora, ele vai falar mal de mim aqui numa rede, vai falar em outra, e, cara, tá vendo? Então a gente talvez num círculo aí muito, muito danoso. Muito estresse, muita droga de todo lado, bebida a gente fala assim de droga, né? Mas nosso cafezinho já foi taxado como droga no mundo inteiro, já foi proibido, né? No século XVII, o café. Se eu não me engano, é século XVII. Se eu estiver errado, gente, vocês me perdoam, que a data é péssima para mim. Mas assim, olha só o que a gente tem hoje: bebidas com cafeína, com taurina, com tudo. Tudo que você compra industrial tem algum estimulante. Então, se, cara, a gente está aí vivendo um excesso de estímulo, o tempo inteiro é tela para tudo quanto é lado, produto que estimula, e assim, e uma vida que não para de exigir da gente, né? Não é só boletos, né? Exigência e exigência. Então, talvez a gente está no momento de parar e falar, galera, peraí, acho que estamos num caminho muito, muito estressante. Mas, assim, eu acho que se eu tivesse esse poder, pelo menos, de fazer isso, galera, vamos voltar aqui de novo, vamos olhar o que a gente precisa trabalhar para conseguir viver bem e tudo mais, eu acho que seria, sem dúvida, um caminho que eu optaria. Eu não sei se o STF seria o melhor momento, assim, porque eu acho que todo mundo ia falar, cara, você que tá querendo dar canetada. Mas não sei, eu acho que como sociedade a gente precisaria rediscutir isso, sabe? E eu acho que a gente que está aí sempre nos esportes, falando um pouquinho desse estilo de vida, né? Talvez a gente consiga mostrar para as pessoas também que isso tem um valor muito importante para elas no dia a dia, né? Eu acredito de verdade que essa conexão do esporte, da qualidade de vida, é algo fundamental que a gente tem que nutrir, tem que, né, trazer mais pessoas para esse mundo, para elas conhecerem que o trabalho é só uma parte do dia a dia delas, né? Com essa parte de negócios entrando, esse mundo de maconha, de cannabis, deve ser um monte de empresas preparando para esses momentos, para cada lei que vai passar, mudando coisas. Deve ser mais e mais empresas querendo entrar nesse mercado. Como que é? Eu não vivo nesse mundo ah, de tentar abrir uma empresa, um startup por volta de cannabis. Como que é essa fronteira aí? Cara, que legal. Isso, assim, a gente tem alguns já, tem fundo de investimento, não, tem venture builders aqui voltada para o mercado de cannabis. Se não me engano, é Green Hub, que elas chamam, é uma delas, um lugar muito interessante também das pessoas que estão interessadas em empreender, né, sobre nesse mercado. Existem tantas oportunidades, cara, tantas oportunidades aqui, porque assim, você tem desenvolvimento de negócio voltado a marketplace, a produto, a testagem de produto, a garantia de qualidade, que mais outros tipos, você tem startups que estão começando a fazer, cara, tecido de fato, né, a trazer tecido 100% cânhamo para fazer
voltar a fazer roupas aqui novamente no Brasil. Hoje, até o tecido a gente tem que importar, a gente não pode produzir, né, a própria fibra aqui. Que mais? Essa parte da construção civil, tá? Eu acho que na Europa, principalmente, está muito avançado tijolos, cara, que utiliza só a matéria orgânica da cannabis. Além de resistente, ele repele melhor o fogo, eu tinha usado um termo que era hipoalergênico, mas não é hipoalergênico, não. Depois eu me recordo esse termo também, que eu acho que é importante, porque, assim, cara, que a gente tem produtos muito melhores hoje, menos agressivo para o meio ambiente, né? E se a gente está falando, principalmente no momento, né, que a gente precisa de rever essas possibilidades, eu, de fato, acho a cannabis não só ela, mas ela hoje, de fato, um potencial assim, muito grande para N áreas. Tecnologias também, inclusive, né? A gente já vê empresas fora desenvolvendo APIs mesmo para ajudar a determinação de genéticas melhores para cada biotipo de pessoa, para cada tipo de pessoa, né? Analisando DNA da planta, inclusive com DNA da pessoa, para combinar, para ver qual que é a melhor espécie que vai adequar para essa pessoa. Tem tanta coisa assim acontecendo que me lembra muito, Roger. Eu comecei na tecnologia no início dos anos 2000, sabe? 1999, para ser mais exato, onde a tecnologia talvez mais avançada da época era fazer aqui no Brasil, a gente desenvolvia CD-ROMs, multimídia, né, para uma AOL da vida, várias empresas, projetos. Bem chique. E a gente está aqui exatamente, sabe? Pode falar de plantio, tudo, mas tem tanta possibilidade no futuro mesmo para ver, principalmente com algo que pode ajudar a gente mesmo, de fato, a combater questões de mudanças climáticas, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, ela tem um potencial muito grande para fazer isso, e também para mudar a nossa relação com vários fármacos, principalmente os de ação, que tem muita ação psíquica. Né? Porque se alguém, eu acho que todo mundo, várias pessoas que te assistem, com certeza muita gente, pelos dados que a gente tem hoje, né, assim, se eu não me engano, mais de 30% da população brasileira usa um tarja preta para controlar a ansiedade, alguma coisa assim, ou o número maior, de novo, né? Eu sou péssimo com números aqui, mas depois a gente pode trazer números mais efetivos. Então, assim, a gente está falando que é um mercado gigante para coisas muito menos agressivas para o nosso organismo e muito que vai fazer a gente talvez se reconectar muito mais, né, com o mundo ao nosso redor, né? Então, acho que isso talvez seja importante também, uma construção nova de consciência e tal. Mas, de novo, para quem estiver empreendendo, cara, eu acho que é um cenário muito bacana, né? Tecnologia é produto, é serviço, né? Prestação de serviço, então a gente está vendo clínicas novas, aplicativos surgindo, coisas de todos os tipos, né? E acredito que mais coisas também, porque assim, é difícil você plantar a planta, então para quem nunca plantou uma, né, e viu como é um processo tão delicado, é uma planta tão delicada, ela cresce em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo ela é mais delicada que um cachorro, talvez, né? Poucos dias de falta de cuidado com ela, ela morre. Então a gente está falando assim, plantar ela é um processo difícil, nem todo mundo vai estar disposto a fazer isso, por mais que o STF, né, permita que a gente, né, tenha 6 plantinhas, mas assim, é um trabalho tão grande, assim, não vai dar para você viajar, cara, direito, se você tiver uma planta, né, em casa. Então, assim, eu acho que boa parte das pessoas a gente vai ter muito, mas muita oportunidade mesmo para empresa grande, para empresa pequena, para quem quer fazer um produto só que vai para o SUS, para quem quer fazer um produto com genéticas bem selecionadas, específicas, para quem quer desenvolver tecnologia, para quem quer vender o produto finalizado, para quem quer fazer intermediação. Então, assim, sem dúvida alguma, é difícil até de falar isso em pouco tempo, assim, quantas possibilidades se tem, né? E, assim, eu falo para as pessoas procurarem esses lugares que estão, de fato, promovendo. Green Hub é um deles. Hoje eu conheci um instituto que chama IBIS, que é Instituto Brasileiro cara, eles estão trabalhando basicamente assim, ajudando também nessas discussões das questões regulatórias sobre a cannabis. É mais um. Eu acho que a gente tem muita possibilidade aí agora, os próximos anos, e eu de fato acredito, né, que o Brasil regulando bem essa questão, a gente vai dar um salto muito grande, né, principalmente pela capacidade que a gente tem, né, de plantio. Mas eu acredito que vão ser tantos assim, bons produtores mesmo, a gente vai ter coisas assim, maravilhosas sendo construídas aqui no Brasil. Quero acabar com essa coisa de atleta de novo, voltando isso livremente.
Leadville 100, eu corri isso em 2018 lá em Colorado. Colorado, muito tempo é permitido vender vários jeitos de consumir THC, CBD. E eu estava subindo a última grande subida desse percurso de 160 quilômetros. Exausto, estava chegando no cume da última subida e eu vi essas luzes na mata, bum, bum, bum. Eu, tipo, nossa, eu tô viajando para caramba aqui, meu Deus, isso é real, o que tá rolando? Ouvindo uma música. Eu cheguei lá e foi uma PC informal. E uma galera tinha uma fogueira enorme rolando e tinha um buffet de qualquer produto do CBD, THC, pode passar um creme, pode fumar, pode... E eu, sinceramente, eu estava lá exausto, tinha dúvidas, eu vou completar essa prova. Mas na mesma hora, eu sabia eu ia acabar, mas em quais condições... E no fim eu não terminei nada. Eu errei. O que você ia tomar se você ia pegar esse creme de CBD para muscular? Como você ia tratar? Qual protocolo eu não tomei nessa situação? Cara, qual protocolo que eu usaria? Bom, assim, eu acho que se tivesse uns gummezinhos com um pouquinho de THC, eu ia, porque esse THC ia fazer muito sentido pra dor ali. Você falou da Leadville, eu acho que eu nunca falei com você sobre isso, mas a Leadville foi a prova que eu vi, sei lá, 10, 15 anos atrás, que eu falei, eu quero fazer esse esporte. Esse negócio é muito legal. Foi a primeiro, o YouTube começando ainda, sabe? E que eu descobri a Leadville, eu descobri o Trail Running, e falei, cara, eu quero fazer isso, quero fazer. E a prova, ela tá mais né, no meu imaginário de fazer ela do que o TMB, porque foi a prova que falou assim, cara, eu quero fazer esse negócio é legal demais, aquele lugar ali. Ela não é nem tão bonita assim de lugar como o TMB, ok, concordo, mas assim, então eu acho icônica, né? E o Colorado também, porque tem um estado bem mais, né, legalizado nesse sentido. Então, acho que não só a galera da corrida, mas também da escalada, né, no Colorado. Eu iria pelos gummies, te confesso. Apesar até que a via dela, comida, demora mais para fazer um efeito. Obviamente, gente, quem já comeu, né, um brownie com maconha sabe que demora-se bem mais tempo para bater aquele efeito. E o THC, para mim, por exemplo, tem um efeito muito bom para concentração. Cara, para mim, assim, eu brinco, quem já usou um Venvance da vida sabe o efeito que aquele trem traz de deixar você super focado. É a cannabis que me deixa, né, durante o dia a dia no trabalho, mas nas provas também, de conseguir ficar muito focado. Mas a questão de controle da dor, Roger, cara, isso para mim é sensacional com a cannabis. A primeira grande experiência numa prova assim de uma prova mais longa foi ano passado no TMB, na Barral, lá em Córdoba, perto de Córdoba. Então eu vou te contar a minha experiência ali. E obviamente assim, eu não tenho nenhuma intenção de ganhar prova nem nada, pelo contrário, né, cara? Eu vou ali para chegar bem. Meu grande objetivo é chegar bem, encontrar os amigos, poder comer alguma coisa, poder tomar um vinho, sabe, me divertir. Então, o trail para mim ele é parte do meu turismo, né, do meu dia a dia, não, nunca nada profissional. Mas, obviamente, cara, eu quero chegar bem, inteiro, inteiro, inteiro. E foi a minha primeira prova, foi a primeira prova que eu fiz de 86, que eu consegui, de 80 quilômetros, né, que eu consegui correr abaixo de 16 horas. Eu corri ela em 13 horas e 30 minutos, zero, zero, zero dor. Zero dor. De fato, lá eu levei gummies, né, gummies com THC, com um pouquinho de THC, e levei um vaporizador mesmo, um pequeno vaporizador que eu tenho, né, com a carga específica, com a erva in natura. Então, no segundo ponto de controle, eu parei, inalei ele um pouquinho, relaxei ele um pouco e segui. Mas, cara, para mim foi coisa incrível, incrível. Comprovar comigo mesmo que, assim, cara, assim, pra dor foi surreal. Eu nunca não senti nada na prova inteira, inteira. Bem, correndo bem, num ritmo tranquilo. E a coisa mais interessante, numa profundidade comigo mesmo ali, de estar bem conectado, vendo aquela natureza linda, sabe? E falar, cara, que bom estar aqui, e sabe, feliz com tudo que estava acontecendo. Então, assim, foi uma experiência que para mim foi a mais marcante até hoje, assim, de ver como que ela de fato pode
ajudar alguém como eu, que assim, que minha intenção é simplesmente chegar bem, né, no final da prova e poder, né, aproveitar o spa, o ambiente, rever os amigos, tudo ali. Mas, de fato, para o controle da dor, cara, e pós, né? E o pós também. E aí o pós, eu fiz uso de óleo, mas já estava fazendo uso de óleo. E, cara, dia sem sentir nada. No outro dia, andando como se tivesse, sei lá, corrido 5 quilômetros. Entendeu? Então, assim, acho que tem coisas nela que a gente não pode negar. O uso do óleo, para mim, assim, de fato, é o melhor de todos, óbvio. Gente, o óleozinho, 5 gotinhas à noite e manhã, vocês não têm noção que vai. Eu acredito, de fato, isso daqui a pouco vai ser quase que um elixir básico que a gente vai fazer o uso no dia a dia. Nós adultos vamos precisar para ajudar a regular nossas funções que ficam desreguladas com o passar do tempo. E recreacionalmente, até para esses momentos você vai, né, poder fazer o uso para você se sentir melhor ou combater dores, enfim. E aí, de novo, falando para dor. Dor na gente no esporte, que a gente mesmo procura, mas tem pessoas com fibromialgia, com dor crônica, que mal conseguem ficar sentado, pessoal. Então, assim, essas pessoas precisam muito mais do que nós, né, nesse sentido. E dor crônica, de fato, gente, falou em dor, assim, até agora eu não vi nada, né, que possa fazer um resultado tão incrível como os canabinoides, né? E aí, obviamente, a composição para cada um, né, essa combinação vai ser importante que seja testado para cada um, né? Ou seja, você vai testar a dosagem, ver, né, esse profissional vai te acompanhando para ver o quanto que você precisa para você manter o seu dia a dia. E assim, o óleozinho, cara, só vai fazer bem para vocês. O que a gente tem até agora, óleo, cara, vai ser um negócio, né, bem natural nos próximos anos. Eu torço muito para isso, não só como negócio, eu acho para a gente também, né, essa entrada do óleo do ponto de vista terapêutico medicinal vai de fato fazer a gente olhar para essa planta com respeito que ela merece, uma planta medicinal. E aí, obviamente, eu não afirmo isso, né, a forma como o mundo pensa, a forma que o Giovanni, a pessoa física, pensa. Maconha, para mim, é uma planta medicinal, ela não é uma droga. E a gente tem que informar as pessoas adequadamente para que elas entendam, né, a capacidade e as possibilidades que ela tenham. Então, cara, vai ser com educação, vai ser mostrando, vai ser conversando, tirando as dúvidas das pessoas. Ah, a maconha te deixa doidão? Não, você não fica doidão, gente. Você fica relaxado. Ou dependendo da espécie que você fuma, você vai capotar, você vai dormir, né? Você vai querer dormir, não é? Então, assim, você não vai querer brigar com ninguém, pelo contrário, você quer dar um abraço na pessoa, no seu amigo, falar, cara, pô, eu te amo, cara. Às vezes você não diz isso para as pessoas no dia a dia, mas nossa vida pode acabar amanhã, né? Então a gente talvez, né, possa até utilizar ela também de uma forma que a gente se torne pessoas mais amorosas um com o outro, né? Principalmente com esse outro quando ele não está tão perto da gente, quando é um outro que a gente não conhece. Então acho que ela tem um outro poder aí também, que aí eu posso falar muito mais numa experiência que eu vivencio com ela de olhar para o outro também de uma forma completamente como igual mesmo. E acho que ajuda a gente a ser pessoas melhores, sabe? Acho que no final das contas, talvez um principal ganho que a gente tem com ela entre a gente, sabe? Gil, você navegou essas águas complicado sobre assunto muito complexo para várias razões. Você manobrou essas trilhas um jeito incrível de explorar, de achar coisas novas, de compartilhar suas ideias. E muito obrigado. Se pessoas ouvindo querem saber mais conhecer mais sobre Hempus, como eles vai achar você e Hempus? Ah, perfeito. Ó, o perfil da Hempus, a gente tá tanto no Instagram, né? Tem um atendimento, pode acontecer por lá mesmo, é Hempus BR. Hempus se escreve HEMPESSI.com.br, né? Que é o nosso domínio. E no caso, os perfis de rede social é Hempus BR. E até uma coisa importante de falar, Hempus é uma junção de hemp, né? Maconha em inglês, e pessoas, né? O PES é de pessoas. Então, o que a gente acredita aqui, que essa é uma planta, dependendo da crença das pessoas, você pode ver de várias maneiras, né? Uma planta que está aqui que serve para a gente de fato, que a gente precisa de respeito com ela, e a gente entende que ela é extremamente integrada, né, com a gente. E meu perfil é o IM Geo Rodrigues, também, quem quiser procurar. Atendimento lá, hoje, o que nós fazemos? Pessoas que precisam conversar
com um profissional. Então, nós temos nossa farmacêutica, a Jéssica. Um beijo para ela também, uma pessoa que, assim, que tem contribuído muito para a gente levar a informação adequada. Então, assim, a Hempz hoje é o fundador e eu sou um designer. Você fala, Giovanni, mas um designer, o que o designer está fazendo com maconha? Estou, de fato, desenhando, né, um serviço eficiente, o serviço que eu quero que cuide de mim, né? Eu acho que muito disso, eu estou desenhando algo para mim, algo que eu valorizo muito. E se isso só vai ser possível ser feito com profissionais, com gente que conhece profundamente. Então eu falo muito com as pessoas, para quem tiver dúvida, precisa de conversar com familiares, a gente agenda sessões de 15, 30 minutos para as pessoas familiares. Às vezes é um filho com a mãe que tem um problema crônico, que a mãe não aceita por determinada condição, às vezes pela religião, ou por um fator da crença que ela tem sobre a maconha mesmo. E a Jéssica tem um papel fundamental, né? Não só ela, mas as outras pessoas que estão conosco, que é de conversar de uma maneira natural e mostrar para aquela pessoa que, olha, o que a gente aprendeu sobre maconha uma boa parte do tempo é assim. Foi assim, mas olha o que é maconha mesmo, como você pode usar ela e como que ela é usada medicinalmente, não só mostrando de maneira assim, com a intenção só de comunicar para ela, mas de conscientizar ela mesmo que, assim, que aquilo vai muito mais além do que ela pode. E olha, a gente tem conseguido muitos bons resultados com essas abordagens e nós temos médicos parceiros que a gente tem um trabalho muito grande de selecionar gente que combina com uma visão nossa. E o que eu falo que é uma visão nossa? Pessoal, assim, a maconha não é uma coisa simples de ser prescrita, ela precisa ter muito conhecimento, um processo mais complexo que depende muito, né, dessa relação com quem está ali dentro, com quem está ali que vai usar, né, que quem na verdade vai usar mesmo é o paciente, né, o médico vai às vezes acompanhar de longe. Então a gente precisa de fato ter um acompanhamento claro para essas pessoas que estão em busca, né, desses óleos, que não são pessoas, às vezes pessoas que nunca tiveram contato com a maconha, né? Eu brinco que eu fui ter meu contato, eu falei com vocês agora há pouco, né, que aos 35 anos, né, tem gente que nunca teve nada de 60 anos, né, meus pais que hoje fazem, né, o uso dos óleozinhos, né, deles para que eles tenham uma qualidade de vida melhor com seus 70 e poucos anos, né, precisaram ter essa conversa e ver, né, o que acontecia comigo, falar, cara, isso de fato faz bem. E eu acho, Roger, a melhor coisa é quando as pessoas têm exemplos claros, né, assim, sobre a mudança delas. Talvez essas pessoas que estão de lados opostos no sentido de achar que a planta é uma coisa do mal, quando elas vêm acontecendo com ela, eu acho que são as melhores pessoas para falarem, porque para nós e para mim mesmo, né, que estou imerso nesse dia a dia, parece uma coisa comum e não é. Tive experiência agora, nesse final de semana, nós fomos numa cidade do interior, do sul de Minas, para fazer uma palestra, que era nossa, mas quem foi palestrar foi a Jéssica, e nós tivemos lá um vereador que foi conhecer, né, a gente foi conversar com a gente, e a história dele foi muito bacana. Ele, logo quando chegou, ele já falou com a gente, né, sobre a opção política dele, de quem ele gostava, que ele pensava era assim, assim, assado, deixou tudo o ponto. Olha, eu penso dessa maneira. Mas a coisa mais interessante que ele me falou foi o seguinte: no dia que eu vi o que a maconha fez e meu filho, né, que é autista, pôde ter uma vida normal, aí eu me rendi e falei, agora eu vou defender essa causa. Então, é muito importante que não só a gente que tem essa visão mais, talvez a gente pode pensar mais progressista sobre a planta, fale, mas o mais importante ainda são quando pessoas que vivenciaram principalmente mudanças, seja com criança autista, seja com criança com epilepsia, seja com adultos, com Alzheimer, com Parkinson, com dor crônica, com várias outras condições tiveram melhorias. Essas pessoas talvez sejam as mais importantes da gente trazer para esse momento, acolher todas elas, porque elas são muito importantes para falar para as outras pessoas, porque eu acho que talvez elas consigam até mais do que a gente, né, tá no dia a dia delas e falar, cara, isso não é uma jararaca e nem é uma bomba atômica, isso é uma planta medicinal. Acho que é isso que a gente tem, como ser humano, a gente tem que defender isso, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Essa planta é um benefício que a gente precisa saber usar ela com bastante responsabilidade, né? Que eu acho que ela só tem ganhos, benefícios para trazer para a gente aí. Deus, muito obrigado. Você falou tudo aí. Muito obrigado, boas trilhas para você. Meu querido, obrigado mesmo, valeu pelo convite mais uma vez, tá? E ó, tamo junto aí. Bora correr um outro dia, mas eu vou chegar um pouquinho depois de você, tá? Não vem com essa que eu vou chegar junto, não, a menos que você me espere, que você vai no meu pace aí, viu? Estamos juntos, irmão.